Ouvir agora uma mensagem de fé com o pastor Valdir Gomes. Muito bem, estão prontinhos? Caneta, papel, tá aí. Olha, o título de hoje é esse aqui, ó. Fé verdadeira e poderosa. Amém? Fé verdadeira e poderosa. A referência está em Mateus 17, 20. Tá bom? O pastor está colocando assim para você já poder sempre anotar e saber onde é que você vai ler. Mateus 17, 20. Bom, quando o Senhor fala fé verdadeira e poderosa, tem alguma fé que não seja verdadeira e que não seja poderosa? Tem, povo de Deus, tem. Fé, a Bíblia diz que é quando você tem certeza, a fé verdadeira, certeza de que aquilo que você espera, aquilo que você deseja, vai acontecer, independente das circunstâncias, independente do que te rodeia. Você não está vendo, mas você tem certeza de que vai acontecer. Essa é a fé bíblica. Mas existe a fé da crença, em que a pessoa ela acredita até a próxima página. Ela acredita de acordo com o que rodeia ela. Ela acredita de acordo com a circunstância. Ela acredita de acordo com as pessoas, com aquilo que as pessoas falam, com aquilo que as pessoas expressam. Essa fé, ela não é verdadeira e muito menos poderosa. Não é. A fé verdadeira é essa que a gente falou no início, aquela que acredita que você pode trazer à existência o que não existe. Porque se a gente prestar atenção na explicação sobre fé e nisto que a Bíblia diz sobre a fé é a certeza das coisas que a gente espera. Então eu tenho certeza que aquilo que eu espero, se eu espero eu ainda não tenho. A firme convicção daquilo que eu ainda não vejo. Então não existe ainda, mas eu tenho tanta certeza. Essa certeza, olha que legal, vai fazer eu chamar, porque eu tenho tanta certeza que lá no mundo espiritual já existe, que eu vou chamar para vir para cá, que eu preciso dela aqui. Eu ainda não sou espírito, eu sou matéria, o meu espírito ainda está preso nesse corpo. Então eu preciso que o que é ainda espiritual se concretize aqui para que eu possa desfrutar. Então, a fé que eu tenho dentro de mim, eu acredito tanto que já existe lá no mundo espiritual, eu não vejo, mas existe. Então, eu vou chamar para que passe a existir aqui, para que venha ter um corpo, para que venha se concretizar aqui. Isso é fé. Mas a fé daqueles que acreditam no que podem ver é uma fé que não é verdadeira. É verdadeira só dentro dela, só para ela, mas na realidade não é fé, que é aquela famosa fé de Tomé, que às vezes as pessoas ostentam com tanto orgulho, né? Eu sou igual São Tomé, só acredito vendo. Isso não é fé. Isso não é fé. A fé é o contrário. Eu vejo, aliás, eu creio para ver. Não é eu vejo para crer, eu creio para ver.
Mas tem muita gente dentro da igreja, fora da igreja, que ela tem esse tipo de fé, que ela só consegue realmente acreditar se ela puder ver, apalpar, ela tem que sentir, tem que ser comprovado. Não, a fé não se comprova, povo de Deus. Porque a fé, de uma maneira assim, muito simples para você entender, é 2 mais 2 é igual a quanto? Diz para mim. Uma explicação de fé. 2 mais 2 é igual a quanto? 4. É aí que eu pego você. Essa é a fé que não é verdadeira. É a fé que depende da ciência. É a fé que depende da matemática. Que aí a fé do 2 mais 2 é igual a 4, né? Não. A fé verdadeira é aquela fé que 5 mais 2 é igual a mais de 5.000 pessoas comendo. Amém? Não era uma pegadinha, povo de Deus. 2 mais 2, 20. Não. A fé verdadeira é aquela que 2 mais 2 pode ser igual a 100, pode ser igual a 1.000, pode ser igual a 1 milhão. Porque ela vai ser aquilo que você acredita que será. 5 pães e 2 peixinhos não daria para alimentar pela matemática mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, famintos. 5 pães mais 2 peixinhos, matematicamente, daria para alimentar, digamos, se dividisse aí cada pão exageradamente aí, não sei o tamanho do pão, por 3 pessoas, daria 15. Os 2 peixinhos, um pedacinho para cada um, a matemática alimentaria 15 pessoas. Mal. Então, povo de Deus, o que eu quero dizer para você é que a fé desafia a ciência, como Jesus desafiou a matemática, como Jesus desafiou a lei da gravidade, andando por sobre as águas. Humanamente falando, é impossível, não dá para andar sobre as águas, mas ele andou. Como ele desafiou a lei da morte. Morreu, não tem jeito, mas ele ressuscita a filha de Jairo, ele ressuscita o filho da viúva de Naim, ele ressuscita a Lázaro, enfim, ele está desafiando a lei da morte. Porque a fé, ela não é limitada pelas leis desse mundo. Então, a gente precisa começar a crer nisso. A fé que não é genuína, ela só acredita naquilo que é possível. Então, por isso que nós vamos aprender isso hoje. Amém? Presta atenção para você entender. O título é esse: a fé verdadeira e poderosa. A mensagem que nós vamos ler é essa. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, veja, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Então, ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Veja que ele não disse que eles não tinham fé, disse que era pequena. Pois em verdade vos digo que, agora é condicional, se tiverdes fé,
Então tem duas fés, povo de Deus. A fé deles é pequena. Mas agora ele diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, que também é pequeno, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. E nada, olha bem, povo de Deus, nada vos será impossível. Amém? Você prestou atenção na explicação de Jesus? A pregação hoje é você prestar atenção na explicação dele. Vamos lá, para vocês entenderem o contexto da história, para a gente não pegar um versículo solto. Essa história se desenrola numa batalha espiritual. Esse conceito de fé aqui está sendo aplicado na luta espiritual, mas serve para tudo. Por que numa batalha espiritual? Porque um homem, eu já ensinei algumas vezes aqui, traz um rapaz que estava possesso por um espírito maligno. E esse espírito causava uma espécie de epilepsia. Era uma epilepsia que não era clínica, não era uma epilepsia patológica, não era uma doença mesmo como doença, mas era uma doença espiritual, que aí a gente vai explicar outras vezes para você entender que existe a doença, que é a doença do corpo mesmo, patológica, você adquire talvez pela idade, enfim, imunidade baixa, mas existe doença espiritual. Sua imunidade está boa, você não é a questão de idade, mas é um espírito maligno que te deixa doente. E esse rapaz era o caso, era um espírito, então ele era endemoniado. E o pai já sofria com ele, já tinha tentado de tudo. Esse pai então escuta falar de Jesus, presta atenção, escuta falar de Jesus, e ele acredita que Jesus pode ajudá-lo. É uma espécie de fé. Ele acreditou, ele foi. Ele não ia levar o filho daquele jeito até Jesus se não acreditasse. Como muita gente não iria vir aqui me assistir se não acreditasse. Veja bem, eu não estou dizendo que você não tem fé, nem que aquele homem não tinha fé. Vocês têm fé, mas nem toda fé é igual. Bom, resumindo a história, para você entender. Quando ele chega, Jesus subiu ao monte para orar e levou consigo os seus amigos íntimos, que eu já ensinei aqui, Pedro, Tiago e João. São aqueles que estavam sempre com Jesus em coisas mais profundas. Ficaram os outros discípulos ali embaixo. Eles ficaram lá embaixo, 9 discípulos. Atendendo as pessoas, orando pelas pessoas, eles já oravam pelas pessoas, tal. Jesus disse: não, eu vou lá, eles vão ficar aqui, enquanto isso eles vão atendendo as pessoas. Foi nesse período que o homem chegou, trouxe o garoto para eles. Eles já estavam acostumados a orar pelas pessoas, tal, já tinham também expulsado demônios. E eles, mais uma vez, foram fazer aquilo que Jesus lhes ensinou. E expulsou o demônio. Mas o demônio não saiu. Eles ainda não tinham experimentado isso, essa experiência. O demônio não sai. Ué, como assim o demônio não sai? Os outros demônios saíram, mas esse não saiu. Nisto que o demônio não sai, povo de Deus, essa história é muito interessante porque começa a juntar um monte de gente. Você sabe que o ser humano é curioso e tem muita gente que torce pelo diabo. Infelizmente, povo de Deus, tem gente que torce pelo diabo, torce pela desgraça dos outros, torce para o outro passar vergonha, torce para o outro quebrar a cara. E principalmente na vida, tem muita gente que é assim, está torcendo para você, ó.
E aquilo influenciou os discípulos. Eles começaram a ficar influenciados pela multidão. Certamente muita gente estava dizendo: ih, já era, ó, isso aí não sai não, isso é mais forte. Ih, foi descoberta a farsa. Eu sabia que esses aí eram um bando de trambiqueiros, tá vendo? Ó, enfim, sabe lá Deus o que falavam. Verdade é que eles passam vergonha. Mas, quando Jesus desce do monte, Jesus expulsa o demônio. O demônio vai embora, o garoto fica curado. Pronto. E os discípulos, aqueles 9 discípulos com aquilo na cabeça, pô, passando maior vergonha. O que será que aconteceu? E aí, quando eles chegam em casa, a primeira coisa que eles fazem, devia ter, poxa vida, vamos perguntar a ele, alguma coisa está errada, por que a gente não conseguiu e ele conseguiu? Quando chegaram em casa, sem ninguém ver, é que eles fazem essa pergunta: mestre, o que aconteceu? Por que a gente não conseguiu se a gente já tinha expulsado várias vezes outros demônios? E é aí que Jesus explica a diferença de fé e fé. Amém? Que é a lição que eu gostaria muito que você guardasse hoje no seu coração. Existe fé e fé. Amém? Se vocês prestarem atenção na explicação de Jesus, olha só, ele não diz que eles não têm fé, mas ao mesmo tempo ele diz que a fé deles não serve por causa da pequenez da vossa fé. Então, eles têm fé pequena. Mas parece contraditório, porque em seguida ele diz assim: pois em verdade vos digo que se é condicional, se tiverdes fé, essa fé que Jesus está falando aqui, eles não têm. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, que também é pequeno. Eu não sei se você está conseguindo entender o que Jesus está explicando aqui. Ele diz assim: vocês não conseguiram o milagre, o resultado, por causa da fé de vocês, que é pequena. Mas não para aí, não é um ponto final, é uma vírgula. Se é condicional, se não é uma afirmação, é se. Porque se a fé de vocês é pequena, mas se vocês tivessem a fé como um grão de mostarda, mas espera aí, grão de mostarda também, ele já tinha dado uma outra explicação, outra vez, lá em Mateus 13, aqui a gente está em 17, falando que o reino de Deus é como um grão de mostarda que é pequenininho. Então, o grão de mostarda também é pequeno. Mas ele acabou de falar que uma fé pequena foi o responsável para que o milagre não acontecesse. Mas outra fé pequena pode mandar uma montanha se jogar no mar? Confuso isso. Não entendi, Senhor. É porque a fé de vocês não é a fé do grão de mostarda, não é a fé genuína, não é a fé verdadeira. É a fé que está condicionada à circunstância, ao ambiente. Se o ambiente é favorável, então eu creio, eu acredito. Se o ambiente para você é aquele ambiente que todo mundo diz que crê, mas se o ambiente para você é cercado de incredulidade, de pessoas dizendo que não dá, de palavras de impossibilidade, de gente duvidando de você, da ciência dizendo não, aí você já não acredita mais. E não é essa a fé do grão de mostarda. A fé do grão de mostarda é aquela fé que você olha para a doença, mesmo que o diagnóstico seja que não tem cura, mas você diz sim, porque o meu Deus, ele é o médico dos médicos e ele vai me curar. É aquela fé, povo de Deus, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Isso é o rei falando, e dessa fornalha. E Sadraque diz: olha, quem é, não importa para você
você. A verdade é que se o meu Deus quiser me curar, se o meu Deus quiser me livrar, Ele vai livrar da sua mão e da fornalha. Ele faz, Ele pode. A gente tem que parar, povo de Deus, de condicionar a nossa fé ao que o mundo fala, ao que o mundo diz que é possível, ao que o mundo diz que é impossível. É essa a fé que não é genuína, é essa a fé que não é a fé do grão de mostarda. Na verdade, quando Jesus fala por causa da pequenez, não é exatamente o tamanho físico, mas a qualidade da pessoa. Você quer ver? Vou dar um exemplo para você tentar entender. Existem pessoas que são grandes e pessoas que são pequenas. E não estou falando de estatura, estou falando de caráter, de comportamento. Existem pessoas que o caráter dela, o comportamento dela faz ela ser uma grande pessoa. E existem pessoas que elas podem ser até de uma estatura tremenda, elas podem ter para o mundo uma grande fama, dinheiro, mas são pessoas pequenas, porque o caráter dela torna ela pequena. Você está entendendo, pastor? A gente já viu muito isso na nossa vida. Grandes pessoas, não por serem altas de estatura, não por isso. Grandes pessoas por causa do caráter dela, das atitudes dela. As atitudes dela faz com que ela seja uma pessoa grande. Tem outras que as atitudes dela faz com que você não queira nem ouvir falar o nome dessa pessoa, porque ela é pequena. Com esse exemplo, você conseguiu entender? A fé pequena que o Senhor Jesus falou é a fé contaminada. É aquela fé que não serve para nada. Porque é uma fé condicionada às circunstâncias. Se as circunstâncias são favoráveis, ela crê. A fé do grão de mostarda é aquela fé que não importa se a multidão está dizendo que não dá, não importa se o demônio está dizendo que não vai sair, não importa se o médico está dizendo que não tem cura, eu vou continuar crendo. Eu creio, o meu Deus pode. Ele pode até não querer fazer, porque Ele é Deus, mas eu vou continuar dizendo que Ele pode. Porque Ele pode. É essa fé que você precisa ter. Fé de dizer que acredita. Ora, preste atenção num último detalhe para você entender. A gente não está falando da multidão. Quem perguntou a Jesus não foi a multidão. Quem perguntou a Jesus foram os discípulos. Quando a gente fala de discípulo, então é como se a gente estivesse falando de um membro de uma igreja. Não importa qual, um membro. Esse membro pode ser um obreiro. No caso ali dos discípulos, podem ser até um pastor, um padre, uma pessoa envolvida. A gente não está falando de qualquer pessoa, a gente não está falando de quem está passando na rua, a gente está falando dos discípulos. Então, olha que tremendo. A pessoa pode ser um discípulo e a fé dela não ser a fé do grão de mostarda. Ela só é um discípulo porque ela acredita. Mas aí entra outro pensamento. O que levou ela a acreditar em Jesus? Porque tem a fé, povo de Deus, presta atenção. Eu vou dar para vocês 2 tipos de fé aqui para vocês guardarem com vocês, tá? Tem a fé que ela é movida por algum tipo de interesse. A pessoa, ela assiste o culto, ela vem aqui na Betel por algum tipo de interesse. Essa fé
ela está aqui porque ela espera alcançar alguma coisa. Essa fé, povo de Deus, ela não vai longe. Essa fé aqui não vai longe. Por quê? Essa fé, ela vai acabar quando a pessoa conseguir o que quer, ou ela vai acabar quando a pessoa não conseguir o que quer. Ficou claro? Ou ficou difícil de entender? Essa fé existe, mas ela vai acabar se o milagre acontecer. Por quê? Porque ela não precisa mais, ela não tem mais necessidade de estar aqui. Eu vou estar aqui porque eu já fui curada, a porta do emprego já se abriu, meu filho já conseguiu o que eu estava pedindo para ele. Quando esse tipo de fé aqui atinge o objetivo, não tem mais motivo. São aquelas pessoas que você vê um bom tempo aqui pedindo e que depois somem. Quando elas sumirem, duas coisas, certamente, uma dessas duas coisas aconteceram. Ou ela conseguiu o que ela queria, então não tem mais razão para estar aqui, não tem mais razão para acordar cedo, 5 horas da manhã, para assistir o culto, ou elas não conseguiram. Porque é a outra maneira que a fé acaba. Ela está aqui pedindo, e não conseguiu o que quer, também ela vai parar e vai desistir. Essa é a fé que não é do grão de mostarda. Eu consegui fazer você compreender? Sim ou não? Quem compreendeu? Essa não é a fé que move as montanhas. A fé motivada por algum tipo de interesse. E tem, povo de Deus, a fé genuína que nasce como um grão de mostarda. Lá em Mateus 13, Jesus explica como é que é isso. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre ela amanhã, não hoje. Ele diz assim: o reino de Deus, o mundo espiritual, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que mesmo sendo pequenininho, cresce e vira uma árvore. A fé genuína, ela é assim. Ela começa, povo de Deus. E em vez de acabar com o tempo, à medida que o tempo vai passando, à medida que você vai conhecendo Jesus, essa fé, ela vai crescendo. Independente de você ter sido abençoado ou de não ter sido. Independente do que, se você pediu, já aconteceu ou não aconteceu. Essa fé genuína, ela não depende de nada que eu veja, de nada que eu apalpe, de nada que eu ouça. Essa fé genuína é aquela sementezinha, que ela nasceu pequena, porque quando a gente começa a frequentar os cultos, a gente vai aprendendo. Então, a cada dia vai crescendo em você, a cada pregação, a cada culto, a cada oração, sabe, vai te motivando, vai te fortalecendo. Em vez de você ficar desanimada, você se anima. Mas não é porque tudo está dando certo, porque não está, nem tudo está dando certo, nem toda oração nossa já foi respondida, muita oração nossa não foi respondida. Mas a gente continua crescendo, a gente continua crendo, a gente continua confiando. Cada vez mais a gente quer estar perto de Jesus, cada vez mais a gente quer ouvir Jesus falar, cada vez mais a gente acredita na nossa vitória. Não chegou ainda, mas vai chegar. Quem compreendeu? Essa fé aqui, ela não depende de resultados. Eu não dependo de ter sido abençoado para continuar acreditando. Eu simplesmente acredito. Olha, você quer ver um exemplo dessa fé? Pedro, Tiago e João. Eles não seguiram Jesus porque precisavam de alguma coisa. Eles já tinham recebido alguma coisa e passaram a seguir Jesus. E não largaram Jesus. Você quer ver um exemplo de fé como essa? Maria Madalena.
Ela recebe um milagre sem estar buscando. Pedro, Tiago e João também receberam um milagre sem estar buscando. Maria Madalena, ela é salva da morte. E porque ela é salva da morte, a sementezinha da mostarda foi plantada no coração dela, é que ela começa a seguir Jesus. E ela vai crescendo na fé, crescendo. Pedro, Tiago e João também. Pedro, por exemplo, Pedro era completamente estranho ao povo de Deus. Mas ele foi seguindo Jesus, foi seguindo muitos tropeços na caminhada, mas ele foi crescendo. Aquele grãozinho de mostarda foi crescendo. Você entendeu? O que é a fé e a fé? A fé pequena, que não traz resultado nenhum, e a fé pequena que manda um monte sair e ele vai. Uma é uma fé que é natural. Ela é alimentada pelo que vê, pelo que ouve, pelo que falam para ela. E a fé do grão de mostarda é aquela que Jesus plantou dentro de você. Ela começou pequenininha, mas ela está crescendo, e cada vez mais a glória de Deus vai se manifestando na sua vida. Se você entendeu, diga glórias a Deus. Eu creio de todo o meu coração que se você está aqui, é porque o Senhor está plantando essa semente no seu coração. Deixe ela crescer, deixe ela virar essa árvore poderosa, deixe ela se tornar esse poder tremendo que a gente diz para os montes: vocês vão sair. Mesmo que o monte diga que não vai, mas ele vai ter que sair, porque é a fé do grão de mostarda que está mandando. Essa doença, esse problema familiar, essa maldita depressão, meu Pai do céu, a depressão é uma montanha nos dias de hoje, povo de Deus, mas em nome de Jesus a gente vai conseguir mandar essa depressão para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, em nome de Jesus. Eu creio. Prestem atenção para encerrar. Fé genuína não significa que a gente não precise, que a gente não necessite de bênçãos. Fé genuína significa que, acontecendo ou não acontecendo, a gente vai continuar firme na nossa caminhada e vai acontecer. Amém? Todos nós precisamos. Jesus falou: vocês vão dizer para o monte. Então é bênção, é necessidade. Sai, monte. Mas eu não dependo do monte para acreditar em Jesus. E eu creio hoje que a nossa fé vai chamar à existência o milagre. Nossa fé de grão de mostarda, nossa fé genuína vai dizer para o monte da tua vida para ele sair em nome de Jesus. Vai sair, povo de Deus, vai sair. Eu quero que você desafie hoje, por favor, toda palavra contrária que foi dita, toda palavra que disseram que não vai dar, não vai conseguir, não vamos, vai conseguir sim, você vai. Desafia agora a palavra contrária, desafia o monte, desafia, eu peço a você para você desafiar esse monte, povo de Deus, em nome de Jesus, desafia esse monte. Porque se você desafiar, ele vai ter que ouvir, ele vai ter que seguir, ele vai ter que ir, em nome de Jesus. Amém?